Operação da Polícia Federal e da Receita Federal cumpre mandados em Santa Catarina contra a organização criminosa que usava o porto de Paranaguá para enviar drogas para a Europa. Polícia Rodoviária Federal apreende 266 quilos de pasta base de cocaína no meio-oeste do estado. Nossos repórteres mostram dicas para usuários de cartões de débito e crédito por aproximação não caírem em golpes. No esporte, os gols dos jogos de ida das semifinais do Campeonato Catarinense. E veja também, depois de 2 anos cancelada por causa da pandemia, a Procissão do Senhor dos Passos, a maior manifestação religiosa de Santa Catarina, está confirmada para 2022. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. 2 operações da Polícia Federal cumpriram mandados em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. As ações combateram organizações criminosas envolvidas com o tráfico internacional de drogas a partir do porto de Paranaguá, no Paraná. O sol ainda não havia nascido e muitos policiais federais e agentes da Receita Federal saíam da sede da corporação em Curitiba para cumprir 17 mandados de prisão e 86 de busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Além dos mandados, os agentes cumpriam ordens judiciais de sequestros de imóveis, bloqueios de bens e valores existentes em contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados. O valor estimado dos bloqueios é de aproximadamente 55 milhões de reais. As ordens judiciais foram cumpridas em 6 cidades do Paraná, incluindo a capital Curitiba, e em Paranaguá, cidade que contém o porto por onde eram enviadas as drogas para o exterior. Em Paranaguá, em um dos alvos de busca e apreensão, dentro de uma BMW branca, a polícia encontrou uma mala com grande quantidade de dinheiro. Os outros alvos eram em 3 cidades catarinenses. Em Balneário Camboriú, diversos carros de luxo foram apreendidos. E no estado paulista, onde os alvos eram nas cidades de Bertioga, Barueri e Santos. Segundo a Receita Federal, a quadrilha era monitorada desde 2019. A Receita Federal conseguiu identificar alguns elementos que, em tese, poderiam fazer parte de uma organização criminosa. A partir desses dados, essas informações foram repassadas à Polícia Federal e, então, a partir daí, numa atuação em conjunto entre os 2 órgãos, essa organização criminosa foi desmantelada e hoje temos uma continuidade daquela operação. De acordo com a Polícia Federal, os investigados na operação desta manhã têm vínculo com a máfia italiana da região da Calábria. Ainda segundo a PF, os mafiosos italianos contratavam toda a logística empregada em Paranaguá nos investigados desta manhã para o envio de cocaína para os portos da Europa, principalmente os portos italianos. Segundo a Polícia Federal, a droga era inserida de diversas formas nos containers, inclusive se utilizando de mergulhadores que ocultavam os malotes em compartimentos submersos do navio. Havia também a ocultação em containers sem o consentimento do exportador e dentro do maquinário de refrigerador dos containers. Isso, segundo a Polícia Federal, está causando diversos prejuízos financeiros ao país. Empresas que atuam nessa área de operacionalização de logística de contêineres acabam suspendendo as atividades no Brasil por conta dessas ações das organizações criminosas. A Operação Hatches e Spiderweb é um desdobramento da Operação Enterprise, de combate a organizações criminosas ligadas ao tráfico internacional de drogas, realizada em 2019, a maior operação de combate ao tráfico de drogas do Ocidente. Conforme a Polícia Federal, os investigados vão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, com penas que podem chegar a 25 anos de prisão, e de pertinência à organização criminosa e associação para fins do tráfico, que pode chegar a 24 anos de reclusão. E não ficou só nisso não. Outra operação deflagrada hoje que cumpriu mandados em Santa Catarina foi a Tarja Preta. A Polícia Federal de Salvador, na Bahia, cumpriu 35 mandados de prisão preventiva e 46 de busca e apreensão em residências e unidades prisionais dos estados da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e Santa Catarina. Foram sequestrados bens móveis e imóveis e bloqueadas 40 contas bancárias usadas pelos criminosos. As investigações que começaram em maio de 2020 identificaram uma facção criminosa baiana que cometia crimes como homicídios, tráfico de drogas e armas
drogas e lavagem de dinheiro, com um completo organograma dos integrantes e da função de cada um. As ordens para os crimes partiam de dentro de presídios. Todos os líderes da organização criminosa estão sendo transferidos para unidades federais. Os envolvidos vão responder por uma série de crimes. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu hoje 266 quilos de pasta base de cocaína. Foi em Joaçaba, no meio oeste do estado. Uma pessoa foi presa. A droga estava em um caminhão-baú com placas de Joinville. O veículo estava estacionado em um posto de combustíveis às margens da BR-282. O motorista ficou nervoso com a presença dos policiais e disse que transportava uma mudança de Cascavel, no Paraná, para Criciúma. No baú do caminhão, no entanto, havia apenas móveis velhos, o que motivou a suspeita dos policiais. Após uma vistoria no baú do caminhão feita no posto de Joaçaba, a polícia descobriu um fundo falso na parede do baú. Foi neste local que os policiais encontraram 250 barras de pasta base de cocaína, que totalizaram 266 quilos da droga. A carga foi avaliada em 32 milhões de reais. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Foi a maior apreensão pela Polícia Rodoviária Federal de pasta base de cocaína em 2022. No norte do estado, teve operação da Polícia Civil contra uma torcida organizada do Joinville Esporte Clube, a Operação Toca do Coelho. Nesta quinta-feira, os policiais civis cumpriram 14 mandados entre ordens de prisão preventiva e de busca e apreensão contra membros da torcida organizada União Tricolor. Integrantes da torcida foram responsabilizados por atos de violência ocorridos no dia 20 de fevereiro, em uma loja de conveniência e em um supermercado no bairro Aventureiro, em Joinville. Na ocasião, um homem ficou gravemente ferido ao ser atingido por uma barra de alumínio, chutes e socos. Pelo menos 30 integrantes da torcida estavam envolvidos. Durante a operação, membros da União Tricolor tentaram atacar uma viatura descaracterizada da Polícia Civil e também policiais. 5 pessoas foram presas em flagrante. O Ministério Público Estadual deflagrou hoje uma operação na Prefeitura de Blumenau, no Vale do Itajaí. O alvo foi a Secretaria Municipal de Comunicação. Promotores e policiais civis analisaram computadores e aparelhos eletrônicos dos profissionais que produzem conteúdos nas mídias sociais da Prefeitura. Os investigadores também estiveram no gabinete do prefeito, Mário Hildebrand, e da Secretaria de Gestão Governamental. O Ministério Público não deu detalhes sobre a operação e informou que as investigações estão em sigilo. Em nota, a Prefeitura de Blumenau informou que o prefeito Mário Hildebrand, que está em férias, determinou que o município siga à disposição para qualquer esclarecimento e também colabore com as diligências. Esse é o assunto da nossa primeira conversa aqui com o Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Uma boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, o que se sabe dos bastidores dessa operação? Conta pra gente. Um enorme silêncio no Ministério Público. Como envolve Secretaria de Comunicação, Governança, envolve também apreender ou pelo menos pegar o material de mídias sociais dos servidores ou de algum deles, a gente pode ter milhões de hipóteses, mas não podemos esquecer que a gente está em um ano eleitoral. E se está se investigando o material pessoal destes servidores, é porque alguma ação foi feita na tentativa de ou se criar um factoide ou se mandar uma informação. Mas nós não seremos aqui em nenhum momento ingênuos de dizer para vocês que a gente tem a informação que nem mesmo o Ministério Público do Estado quer levar a termo. Outra coisa, corre em segredo de justiça. Ou seja, há a preservação de pessoas que podem transformar esta informação em um problema não só para eles, mas também para outras autoridades do município. Está certa a atitude do prefeito Mário Hildebrand. Tem que colaborar com as investigações. Até porque, se tiver alguma maçã podre no balaio, melhor que ela saia de fora. Daqui a pouco eu volto com mais comentários aqui no Band Cidade. Ok, Roberto, um grave acidente provocou a interdição da BR-101 em Penha, litoral norte do estado. A batida envolveu 2 carretas. Foi na tarde desta quinta-feira, no quilômetro 104,6 da rodovia, no sentido norte. 2 carretas, uma carregada com soja e outra com combustível, se envolveram na batida. Uma carreta bateu na traseira da outra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, tanto a carga de soja quanto a de combustível se espalharam pela pista. Uma das faixas da rodovia e o acostamento estão interditados. O acidente provocou pelo menos 6 quilômetros de filas.
Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Hoje os destaques chegam até você de casa com o apresentador Douglas Santucci. Confira. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho tem Jornal da Band e a gente vai mostrar essa trajetória de queda do dólar. Chegou a 4,76 hoje. Quem explica os efeitos disso no seu bolso é a nossa especialista em economia, Juliana Rosa. Um dos efeitos é segurar a inflação. Vamos falar também de uma denúncia. 2 prefeitos dizem que pastores pediram propina para intermediar a liberação de verbas no Ministério da Educação. O ministro nega irregularidades. E também vamos trazer outros detalhes sobre a corrida eleitoral para presidente da República. Tem pesquisa nova. É daqui a pouco, é no Jornal da Band, às 7h20 da noite. O uso da modalidade de aproximação em cartões de crédito e débito tem sido cada vez mais frequente entre os consumidores. Só que é preciso ficar atento com a segurança e também com o risco de golpes. Quem confere com a gente aí é a repórter Ana Cristina Machado. Uma pergunta é cada vez mais comum na hora do pagamento com cartões de crédito ou de débito. É por aproximação? O uso dessa modalidade, que não exige a digitação da senha, divide opiniões. Para mim, tanto faz, mas eu ultimamente estou utilizando o de aproximação. Acho mais prático e mais rápido, inclusive. Eu tenho meu cartão agora novo, chegou com aproximação, né? E eu vou tirar a aproximação dele porque eu achei ele um pouco inseguro, assim, em questão de tu perder uma bolsa ou deixar o cartão cair no chão. Para Camila, que é gerente desta loja, a modalidade por aproximação é mais utilizada pelos jovens. O público que eu atendo é mais adolescentes, jovens que têm usado a aproximação. Pessoas mais idosos, mais velhos preferem inserir o cartão na maquininha, eles se sentem mais seguros. Pessoas que já têm habilitado no cartão, mesmo assim ainda preferem inserir por se sentir mais seguro. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões e Serviços, o pagamento com cartões por aproximação movimentou mais de 198 bilhões de reais em 2021, um aumento de 384,6% na comparação com 2020. A associação ainda afirma que a cada 4 transações feitas de forma presencial, uma é na modalidade de aproximação do cartão. E a tendência é que essa modalidade se torne ainda mais popular, representando metade das transações feitas no Brasil até o fim de 2022. Se, por um lado, esse tipo de pagamento traz praticidade para o consumidor, por outro, envolve riscos à segurança e até a chance de golpes. Atualmente, existe um limite de R$ 200 para compras com o cartão por aproximação. O presidente da Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina afirma, no entanto, que é possível garantir a segurança para quem utiliza o cartão dessa forma. Ativar, seja no seu banco ou na operadora do cartão de crédito, as notificações em tempo real. Então, quando a pessoa passa esse cartão, ou um terceiro utiliza esse cartão, ela recebe uma notificação em tempo real de eventual compra. Existem no mercado, tem várias alternativas, seja de bolsa, ou de porta-cartões, ou de carteira mesmo que colocam uma proteção adicional, diminuindo a possibilidade de que esse cartão seja utilizado de maneira passiva, ou seja, alguém passa com uma máquina e aproxima da sua carteira e você faz uma transação sem nem ter conhecimento. O consumidor também precisa fazer um boletim de ocorrência quando achar que foi vítima de um golpe. Um levantamento apontou que a venda de medicamentos do chamado kit Covid caiu cerca de 60% em Santa Catarina. São aqueles remédios que já se sabe há muito tempo, de maneira comprovada cientificamente, que não têm nenhuma eficácia contra o coronavírus. A redução mais significativa ocorreu na distribuição varejista da hidroxicloroquina, com baixa de 61% nas vendas no intervalo analisado. Outro medicamento do kit Covid que teve a redução na procura foi a Ivermectina, com diminuição de 46% nas vendas. Antes da pandemia, entre 2018 e 2019, as vendas de Ivermectina variaram cerca de 5%, enquanto que depois do novo coronavírus, entre 2020 e 2021, aumentaram 1.314%. A população também estarem se conscientizando que esses medicamentos não vão fazer o que estavam sendo falado antes, naquelas notícias fake news.
Então isso verificou-se essa diminuição. Apesar da queda na procura pela cloroquina e ivermectina, houve aumento de 8% nas vendas da azitromicina em Santa Catarina entre novembro de 2021 e janeiro deste ano. Em nível nacional, o número de vendas do medicamento subiu 50%. Este acréscimo nas vendas está causando preocupação no setor que regula a venda destes produtos. De volta ao Roberto Azevedo. Roberto, a vacinação produziu esse fato, né? Inconteste, né? Isolou a crença em remédios paliativos, em sem comprovação científica, que é o chamado kit Covid, né? É verdade. Muita gente apostava nisso e até tem gente que hoje em dia bate boca. Não, eu me curei, eu não... Na realidade, não há comprovação científica e isso basta para a gente colocar um ponto absolutamente claro nesta situação. Ou você tem orientação médica para usar determinado medicamento, ou também não pode fazer aquela questão da automedicação. Este é o risco apontado pela farmacêutica que deu a entrevista na reportagem. Porque se você não tem controle da composição química ou mesmo dos agentes que agem naquele tipo de medicamento, você pode estar cometendo um erro muito maior, criando um outro problema em vez de resolver. Afinal de contas, a vacinação ajudou a resolver essa questão. E se nós hoje estamos enfrentando, ou vivendo, melhor dizendo, um momento melhor, sem máscara e até com a possibilidade, embora a pandemia não tenha acabado, é por conta disso, daquela picadinha no braço ou no músculo. Para encerrar, eu tenho uma informação de última hora. A Secretaria da Fazenda de Santa Catarina resolveu deixar em 55 centavos por litro o preço do óleo diesel em Santa Catarina por um ano, enquanto os demais secretários de Fazenda dos demais estados brasileiros apontaram R$ 1,00,60% em cima desse 1 litro. É porque a média, se fosse estabelecida nacional, prejudicaria Santa Catarina e o bolso dos catarinenses. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Ainda sobre a Covid-19, a Secretaria Estadual de Saúde autorizou o início da aplicação da segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos com 80 anos ou mais que tenham tomado o primeiro reforço há 4 meses ou mais. A segunda dose deve ser realizada com as vacinas da Pfizer, Janssen ou AstraZeneca. A cobertura da primeira dose de reforço ainda é baixa no estado, 38,4% para toda a população. O assunto agora é a chuva que tem provocado estragos e transtornos em Santa Catarina. As regiões mais atingidas foram o Oeste, o Meio-Oeste e a Serra Catarinense. Uma das cidades mais atingidas pelo temporal desta quinta-feira foi Campos Novos, no Oeste. Houve queda de árvores e destelhamento de casas. Os ventos fortes, superiores a 108 km por hora, chegaram a derrubar um caminhão. De acordo com a Defesa Civil, áreas da cidade ficaram isoladas, sem possibilidade de acesso. Além de Campos Novos, municípios como Capinzal, Ouros, Ortéia, Piratuba, Lacerdópolis, Lages, São Joaquim, São José do Cerrito, Bocana do Sul, Correia Pinto e Palmeira também tiveram estragos, como telhados arrancados, queda de muros e rompimento de açudes. Segundo a Celesc, pelo menos 20 mil unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica. E o mau tempo segue nesta sexta-feira, porque uma frente fria em deslocamento pelo estado, associada a um ciclone extratropical entre o litoral da Argentina e do Uruguai, esses dois sistemas vão trazer muita chuva para o estado nesta sexta-feira. Detalhes agora na previsão do tempo. A sexta-feira vai ser instável, com predomínio de nebulosidade e chuva no estado. Entre o extremo oeste e o Planalto Norte, a chuva pode ser mais forte, com totais mais elevados. Tem risco de temporais localizados com queda de granizo, ventos fortes e raios, especialmente no litoral e no norte do estado, conforme aviso emitido pela Epagre. As temperaturas vão estar amenas e com declínio maior no fim do dia. Em Florianópolis, mínima de 24 e máxima de 28 graus. Em Joinville, variação entre 22 e 28. Em Lages, 12 graus de mínima e 18 de máxima. E em Chapecó, mínima de 15 e máxima de 21 graus. Agora é hora do esporte por aqui. Começaram as semifinais do Campeonato Catarinense no estádio Orlando Scarpelli. Figueirense e Camboriú empataram em 1-1. Melhor para os visitantes, que levam a vantagem do empate para o jogo de volta no litoral norte do estado. O Figueirense, dono de 18 títulos do Catarinense, entrou em campo precisando reverter a vantagem do Camboriú.
estreante da competição, de 2 empates por ter fechado a primeira fase melhor posicionado. Na busca pela vitória, o Furacão teve a primeira chance do jogo, com Gustavo Henrique. Na sequência, o Oberdan encontrou John Clay, que foi travado pela defesa da Cambura. Os visitantes começaram então a tomar conta do jogo. Assustaram nesse chute cruzado de Maicon Assis. Nesse escanteio que Rodolfo também defendeu. E na sequência, pênalti a favor do Camboriú. Rony foi derrubado na área por Zé Mário. Na cobrança, Léo Campos mandou no meio do gol e Rodolfo Castro defendeu. O técnico alvinegro fez 2 substituições. Colocou Cleiton no lugar de Wesley Gaúcho e Cauê deu espaço para Léo Arthur. A mudança, junto com a conversa de vestiário, surtiu efeito. Aos 3 jogados da etapa final, triangulação pela direita, Léo Arthur finalizou. O goleiro Gabriel Félix espalmou e Gustavo Henrique não deixou passar. Mandou para o fundo das redes. O gol alvinegro não intimidou os visitantes. O Camboriú voltou a pressionar, a buscar o empate e na blitz da Cambura ele veio. Bola na área, Wesley de cabeça, saída errada do goleiro Rodolfo Castro e gol do Camboriú. E quando já estava quase no apagar das luzes, Matheus Lagoa mandou essa no travessão, assustando mais uma vez, mas sem mudar o placar. O primeiro jogo da semifinal entre Figueirense e Camboriú foi marcado por intensidade, nervosismo e uma arbitragem confusa. O jogo aqui no Orlando Scarpelli terminou empatado em 1-1. Para chegar à final inédita, o Camboriú precisa apenas de um empate dentro de casa. Já o Figueirense necessita reverter o placar. Precisa de uma vitória simples em Balneário Camboriú para seguir no sonho do título do estadual. Eu sei que eles têm vantagem de empatar lá ou vencer, mas nós também temos, né, chance de ir lá e fazer um grande jogo e conseguir a tão sonhada vitória. A gente que ainda mantém a vantagem, agora é chegar em casa e fazer um grande jogo. No oeste do estado, o Brusque derrotou o Concórdia e ficou a um passo de garantir a vaga na final. O jogo no oeste do estado foi mais truncado. O Concórdia, precisando tirar a vantagem do Brusque, se fechou. O quadricolor não conseguia achar espaços no jogo corrido, mas encontrou nas bolas paradas a chance de mudar o marcador. Ayrton cobrou escanteio fechado e o lateral do Concórdia, Oliveira, tentou afastar, mas mandou contra o próprio patrimônio. O Galo do Oeste precisou então se lançar ao ataque e quase empatou nos minutos finais do primeiro tempo. Bruno Santos cruzou na área, Marcelinho de ombro tenta mandar para o gol, mas a bola vai para fora. Uma das melhores chances do Concórdia veio no segundo tempo. Bruninho cruzou e Marcelinho mandou no travessão. Nenhuma das equipes conseguia ser efetiva no último toque e o placar não mudou. Concórdia 0, Brusque 1. Nós jogamos por 3 resultados, né? A vitória, o empate e a derrota até por um gol. Mas que isso dá garantia, que isso faz com que seja enorme, eu não vejo assim. Depois de 2 anos cancelada por causa da pandemia, a maior manifestação religiosa de Santa Catarina está confirmada para 2022. É a tradicional Procissão do Senhor dos Passos, que reúne milhares de fiéis em Florianópolis. Nesta quinta-feira, a Irmandade do Senhor Jesus dos Passos apresentou o planejamento para a realização da procissão. Este ano, o evento está sendo chamado de Procissão da Esperança. Este ano, nós vamos realizar a procissão da Esperança. Da Esperança porque depois de 2 anos, a primeira vez na história da procissão Senhor dos Passos, que ficamos 2 anos sem sair com as imagens da rua. A organização garante que vai seguir os protocolos de saúde e segurança e pediu para que os participantes usem máscara durante o evento. A programação começa no dia 27 de março, mas os eventos principais ocorrem entre os dias 2 e 3 de abril. No sábado, dia 2 de abril, tem missa solene e ocorre a transladação da imagem do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores, da Capela Menino Deus para a Catedral Metropolitana. No domingo, às 4 horas da tarde, ocorre a procissão e o encontro das imagens nas ruas do centro de Florianópolis. Em 2020 e 2021, a procissão foi cancelada por causa da pandemia de Covid-19. A procissão do Senhor Jesus dos Passos tem 256 anos de história nas ruas do centro da capital. É um verdadeiro símbolo de fé e história e é considerada a maior manifestação religiosa de Santa Catarina.
Você vê agora imagens ao vivo de Florianópolis, capital de todos os catarinenses. Em destaque as duas pontes que fazem a principal ligação entre a ilha e o continente. Tem ainda a Ponte Hercílio Luz, Ponte Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, com tráfego tranquilo neste momento, tanto para quem chega quanto para quem sai da ilha de Santa Catarina. Não chove, não é? Nesse momento choveu durante o dia aqui na capital do estado. 22 graus é a temperatura. Ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.